Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma XTB Talk. Hoje vamos falar então sobre os principais erros do principiante para quem começa a investir e tenho aqui comigo o Milton Simões para falar sobre esse tema. Olá Milton, bem-vindo. Olá, muito obrigado Nuno pelo convite e por estar aqui na XTB Talks. Obrigado. Milton, se calhar antes de mais começaria por te perguntar, falar aqui um bocadinho do teu percurso, qual é que é o teu primeiro investimento. Muito bem, esta é uma história engraçada. Então, o meu primeiro investimento foi altamente alavancado, não é? Na ordem... corrido mal. Calma, não pode já dar spoiler, não é? Eu pedi um empréstimo para comprar ações sem ter trabalho, certo? E o empréstimo era, sei lá, mais ou menos aproximadamente 1 milhão de euros. E foi aceito. Agora tu pensas, como? Não é? Porque quando eu tinha 20 anos havia uma coisa que eram as privatizações, não é? Em que tu pedias pelo máximo e nunca te calhava tudo. Não é? Então nós tínhamos que pedir pelo máximo, para calhar o máximo. Calhou para aí 5 mil ou 6 mil euros, já não sei em ações, foi isso que me calhou. E então, esse foi o meu primeiro investimento, sem qualquer capital investido, penso eu, não consigo recordar bem, mas com a certeza não tinha nenhum capital investido, mas obviamente as próprias ações serviam de colateral, não é? Portanto, se eu não pagasse o empréstimo, como acontecia que iam buscar as ações. Pronto. Nas privatizações acontecia muito que era assim que saía o IPO, não é? Assim que de facto eu podia vender, vendia, não é? E conseguia ficar com a margem, não é? E correu bem, sim. E, obviamente, o meu primeiro... Eu pensei, dá para fazer dinheiro com ações. Repara, quem me mandou fazer esse investimento foi um tio meu, que disse, vais fazer isto assim, que eu também fiz, pedes pelo máximo, e eu cheio de medo, fui ao banco, pedi pelo máximo, mas sempre com medo, assim, olha, vou desgraçar a minha vida aos 20 anos e nunca mais. Mas, por favor, não tentem isto em casa, que já não dá para fazer, está bem? Mas, na altura, esse foi o meu primeiro investimento. Portanto, correu super bem. Não cometeste um erro de principiante, portanto. Não cometi um erro de principiante, por acaso, sim, mas sim, sem dúvida alguma. Mas repara, até ter uma estratégia a sério, acho que demorou um pouco. Eu gosto muito de análise quantitativa, é uma área que eu gosto bastante, e as primeiras trades que correram bem foi mais em termos de análise quantitativa. Tive 20 na faculdade, único 20 da minha turma, a segunda nota mais alta foi um 13, portanto eu gosto mesmo daquilo. E o que é que eu ia dizer? Ia dizer qualquer coisa interessante com a certeza absoluta. E entretanto, outro tipo, ao mesmo tempo que fazia um bocadinho de análise quantitativa, e se calhar até um bocado antes, eu lembro de ter lido o primeiro livro que eu li do Warren Buffett, e ele disse que quem não percebe nada de ações, o que deve fazer é comprar um ETF todos os meses, a mesmo valor. Pronto, e foi por aí que comecei. Depois, a seguir, achei que não chegava e queria uma coisa que pudesse, porque nós estávamos num bull market, e eu queria uma coisa que fosse mais segura, porque comecei a fazer algum dinheiro a sério dos meus negócios, e como queria uma coisa que fosse mais segura, optei por fazer o portfólio ao Weather do Ray Dalio, que é um portfólio muito engraçado. Tenho outra história muito engraçada para falar sobre isso, que é, a primeira vez que eu fui investir foi, que eu fui criar um portfólio, que eu queria mesmo um portfólio, antes tinha SP500, era o que eu tinha, e não tinha muito mais do que isso. Quando eu comecei a construir o meu portfólio a sério, a perceber o risco, e fui fazer então o meu primeiro portfólio, eu entro num banco de investimento. O banco não era só de investimento, o banco era um banco comercial, mas tinha uma parte de investimento. E eu, para montar o portfólio, uma coisa muito engraçada e que eu acho que já aconteceu, se calhar todos os que nos estão a ver, eu cheguei lá, pedia coisas e eles não sabiam dar. Bonds a 20 anos, bonds a 10, ouro, como é que eu vou pôr esta parte do ouro? Isto já foi para aí, sei lá, uns 6, 7 anos atrás que isto aconteceu. Mas é engraçado que a pessoa que estava do outro lado do balcão não me conseguia dar essas informações. Tive que ser eu, ok, o que é que tem para venda? Eu ia ir ver, ok, então vou comprar este, e tive que ser eu assim a comprar ETFs que fizessem esse papel, não é? Tinha bonds, tem bonds a 20 anos, bonds a 10, um bocadinho de commodities, um bocadinho de ouro e SP500. E há outros mercados também, um bocadinho. As commodities tens através de ETFs mesmo? Sim. Ok. Sim. Okay. E quais é que são aqueles que consideras os principais erros, ou os primeiros erros de quem está a começar? Não tem estratégia nenhuma, não é? Não faz ideia, não é? Está à espera da próxima dica. Eu acho que esse é o pior, não é? Quando é que eu ouço uma dica do YouTube que é aquilo que eu vou comprar, não é? Eu acho que há pessoas... Vai fazer enriquecer, não é? Vai fazer enriquecer, não é? E, imagina, eu acho que toda a gente começa assim, não sei. E acho que até é engraçado analisarmos porque é que isso acontece, não é? É porque normalmente são pessoas que não gostam do que fazem, ou estão um bocado perdidas, seja o que for, mas a verdade é que isso depois a pessoa não vai fazer dinheiro nenhum. Em princípio não vai fazer, não é? Depois entra em posições, regra geral, altamente alavancadas, não é? Em que cada euro vale 10, cada euro que ganha, cada euro que cada 1% que sobe 10%, ótimo, 5 estrelas, mas cada vez que desce é a mesma coisa, não é? É proporcional. Sim, mas achas que as pessoas entram com expectativas erradas no mercado, que acham que é fácil enriquecer porque veem que esta ou aquela pessoa fez? Achas que há aqui uma gestão errada de expectativas por parte de quem está a começar?
Eu acho que quem começa, não é, quer pôr 100 euros e tirar 100 mil, não é? E entra com essa... E esse é que é o problema. Imagina, se tanta gente cai em esquemas, não é? Se tanta gente cai em esquemas, os esquemas prometem isso, não é? 100% ao mês, ou 50% ao mês, ou consiga 1000% nos próximos 6 meses, não é? Se isso acontece, e se as pessoas realmente caem nisso, é porque as pessoas acreditam que isso é uma expectativa normal. E não é. Imagina, nos Estados Unidos acontece muito, graças a Deus, acho que em Portugal não acontece, que é apenas 1% por dia. Mano, 1% por dia era incrível. Sim, seria ótimo. Não é? Era incrível. As pessoas, e pronto, as pessoas como têm pouco conhecimento, se calhar estatístico, probabilístico, acabam por achar que isso é um resultado que é possível. E não é. E não é possível. Aliás, há muito aquela frase, não é? Por exemplo, fazendo o paralelismo com a lotaria, não é? Que a lotaria é o imposto dos burros. Porquê? Porque qualquer pessoa que perceba minimamente de estatística, não é? Sabe que as odds estão completamente contra. Não é? Imagina, ganhar o Euromilhões. É mais fácil uma pessoa ser atingida por um raio 2 vezes do que ganhar o Euromilhões. Não é? Quantas pessoas é que vocês conhecem em casa que tenham levado com um raio 2 vezes? É isso. Eu não conheço nenhum, é verdade? E é mais provável levar com um raio 2 vezes, não é? Exatamente. Pronto, e acho que é isso. Acho que vem ali um bocadinho do desconhecimento de facto daquilo que é possível. E depois, os Marines têm um ditado que eu gosto muito, que é: toda a gente quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não é? E eu acho que toda a gente quer ganhar dinheiro, mas ninguém quer saber como é que se investe, qual é a expectativa que eu posso ter. Pronto, e é um bocadinho isso que... E tu tens um canal precisamente de literacia financeira, não é? Foi essa a razão. Sabes que eu comecei o canal no dia em que eu vi que estávamos em último lugar em literacia financeira na União Europeia. Na Europa. Não é? Quando fomos ultrapassados pela Roménia. E nesse dia eu pensei, ok, eu vou fazer isto porque acho que consigo explicar coisas que são complexas de forma simples. E acho que consigo que a pessoa perceba qual é que é a expectativa que realmente pode ter quando começa a investir. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, regra geral, eu não partilho resultados, eu partilho estratégias. Olha, esta estratégia é assim, não é? Quem é que já aplicou, como é que aplicou, em que situações é que aplicou, porque é que faz sentido, que estratégia é que eu devo mostrar com esta para conseguir dividir o risco, não é? Exatamente. Que são tudo conceitos que eu muitas vezes não vejo páginas de investimento a fazer, e não tem mal nenhum, porque a maior parte das páginas de investimento que eu conheço é compra SP500 e acabou aqui, e não tem mal nenhum, porque foi o primeiro conselho que eu recebi e foi ótimo, certo? Mas depois, para quem quer ir além disso, não é? Acho que convém perceber algumas estratégias e ir aumentando a complexidade, não é? Imagina, tu não podes começar a investir e entrar logo em opções ou algo do género, não é? Que são altamente complexas. Claro, que é logo um dos instrumentos mais complexos. Aliás, nós quando entramos aqui em Portugal também sempre tivemos essa política de formar e informar os nossos clientes, portanto, através de vídeos, de manuais, de e-books, portanto, uma série de material de formação, precisamente para ensinar, porque eu penso que esse é o caminho essencial antes da pessoa começar a investir. E a maior parte das pessoas querem, como tu disseste bem, investir sem ter o conhecimento antes. Vou dar um conselho, raramente dou, vou dar um conselho, que é: inscrevam-se na XTB e façam o curso grátis de começar a investir com a TAR. É grátis. Isso é o melhor conselho. É grátis. É verdade. Não é? Portanto, há melhor do que isso. Já que viram que se calhar as expectativas que as pessoas têm quando começam não são as ideais e que não têm estratégia nenhuma, se calhar aí tem uma coisa completamente grátis, uma ferramenta grátis que vocês podem usar para ter. É o que eu acho. É genuinamente o que eu acho. Para ter resultados. É verdade. E depois dessa parte de aprendizagem, quanto tempo é que achas que quem está a começar, quem é principiante, deverá ter para se formar, para aprender, para perceber como é que funciona? O tempo depende, não é? Quanto é que tu estudas? Porque, regra geral, as pessoas... Mas achas que é realista uma pessoa que dedique, por exemplo, 2 ou 3 horas por semana, ao final de um mês, estar apta para começar a investir? Depende da estratégia, mas imagina, se a estratégia for... a estratégia mais simples que eu conheço, aquela que eu comecei, do Warren Buffett, por exemplo, não é? Se for comprar um ETF todos os meses, não é? Então se calhar está apta mais rápido, não é? Precisa saber como é que a plataforma funciona, não é? E precisa de se calhar saber qual é que é a rentabilidade média do SP500 nos últimos 150 anos, porque temos dados para isso, para 150 anos, saber o que é que pode esperar, saber como é que é o drawdown, que acho que é importantíssimo, porque as pessoas todas se preocupam que em média o SP500 rende 10% ao ano. Sim, qual é que é o máximo que eu deste de uma vez? Não é? Qual é o máximo que eu posso perder? Isso é importante. Será que eu aguento perder 40% ou 30% como já aconteceu no passado? Eu aguento isso? Não é? Porque caso a pessoa não aguenta e aquela estratégia já não é para ela. Exatamente. Não é? E já agora, outro conselho que eu dou é: tentem manter a aplicação onde têm o mais longe possível. Imagina, ninguém compra uma quinta e vai ver todos os dias se já cresceram cereais.
Mas quando estão a comprar ativos, toda a gente está toda a hora a ver se aquilo sobe ou não sobe. Ninguém sabe quando é que vai subir. Eu não sei quando é que vai subir. Portanto, o Nuno não sabe quando é que vai subir. Há ali uns momentos em que a gente sabe que o mercado vai mexer. Se é para cima ou para baixo é outra conversa. Outra coisa, exatamente. Não é? Mas quando partilhou os números do CPI ou algo do género, a gente sabe que obviamente vai mexer, mas se é para cima ou para baixo é uma análise muito mais complexa do que isso. Aliás, ninguém adivinhou, por exemplo, que o SVB ia à falência, não é? Quem é que adivinhou? Não é? Aliás, nem o SEC, não é? Porque aquilo estava tudo, as contas estavam todas vistas, não é? Mesmo pelos Fed, portanto, as contas estavam todas vistas e aquilo estava saudável em termos de capitalização. Mas deixaram de ser auditadas na altura de Donald Trump, não é? Baixaram um bocadinho. Eles mudaram o tipo de de levaram o máximo de ativos para 250 mil milhões e anteriormente era 50. E, portanto, todos esses bancos mais pequenos deixaram de ser auditados pelas entidades supervisoras. Sim. Poderá ter sido... Eles são auditados na mesma. Era um grau muito menor. Certo, menos concordo. Rígido. Certo, é verdade. Porém, como é que se chama nos Estados Unidos ao tipo de ativo que mandou aquele banco abaixo? Um ativo sem risco. E agora vemos que tipo de ativo sem risco é que este é. Não há ativos sem risco. E esta é outra coisa que é bom que as pessoas percebam quando estão a começar a investir. É que não há ativos sem risco. Se é um ativo, tem risco até mesmo aqueles que a gente sabe que vai receber o dinheiro. Não é? Porque quando quer vender em mercado secundário depois pode não conseguir. Como é óbvio. Muito bem. Mas acho que sim. E acho que era importante as pessoas começarem a perceber de taxas de juros. Não é? Que efeito é que a taxa de juros tem? Como é que o dinheiro é criado? A maior parte das pessoas não sabe como é que o dinheiro é criado. Não é? Acham que há uma impressora que imprime notas, essas notas vêm para a economia por obra e graça do Espírito Santo, não é? E o dinheiro aparece na economia. Não é isso que acontece. Não é? O que acontece é que os bancos centrais compram ativos, não é? Essa é uma das coisas que acontece. Portanto, e assim emitem moeda, ou quando eu chego a um banco comercial, não é? Emito lá 1.000 euros, não é? Eles podem emprestar 10 mil. Não é? Ou seja, onde havia 1.000, não é? Agora existem 10 mil. É assim que acontece, não é? É assim que é injetado dinheiro. Claro que quando a taxa de juros é maior, e isso é o preço do dinheiro, não é? Menos pessoas vão ter créditos. Se menos pessoas vão ter créditos, vai haver menos dinheiro na economia. Simples. Exatamente. É isso. E por isso é que eu criei a página. Eu gosto de explicar conceitos que eu acho algo difíceis de forma simples. Não sei se muitas vezes sou bem sucedido, mas o pessoal diz que sim, eu vou acreditar. E o conceito de diversificação? Tu és apologista de quem está a começar diversificar o investimento, ou, por exemplo, investir só, por todos os ovos no mesmo cesto, investir só, por exemplo, no SP500, no ETF sobre o SP500, ou achas que deve colocar, por exemplo, dinheiro no ETF do SP500 e colocar também uma parte em commodities, quem sabe um pouco também em criptomoedas? Boa, excelente questão. Primeiro, o Markowitz tem uma frase, não é? Porque ele foi o primeiro a pensar na diversificação como um almoço grátis, não é? Que é o único almoço grátis que existe, é a diversificação. É o único, não é? Em que eu consigo minimizar o risco e ter, dando pouco upside em troca, não é? Havendo pouco trade-off. E portanto acho que sim. Já agora, quanto mais antigo é o problema, mais antigo deve ser os livros que as pessoas leem para irem buscar os fundamentos, porque tudo o resto foi feito a seguir, não é? Foi em cima disto, foi em cima do Markowitz, certo? Em termos económicos foi em cima do Adam Smith, não é? E portanto eu acho que as pessoas, para já, se querem perceber economia e querem perceber investimento, se vão usar uma estratégia macroeconómica, por exemplo, para investir, e se querem devem ir para quando começou o problema. Procurar as bases, exatamente. Quando começou o problema. E depois a partir daí é que começam a construir em cima. Qual que era a pergunta? Esqueci. Desculpa. Em relação à diversificação, sim. Muito bem. Então, para já o Markowitz diz isso. Se o Markowitz diz isso, por exemplo, a estratégia de comprar um ETF, sabemos que o SP500 em média dá 7,5 ou 7,9. Descontando a inflação. Pronto, dependendo dos anos em que estás a considerar o histórico. Sim. Portanto, seria uma excelente estratégia, como disseste, comprar todos os meses um X num ETF, por exemplo, que replica o índice SP500. Mas achas que faria sentido, nesse caso, diversificar, colocando na carteira, por exemplo, um ouro ou um petróleo, ou nesse caso não faria tanto sentido, uma vez que estamos já a investir o nosso dinheiro num ativo que historicamente nos vai dar um retorno. E não é só isso, e estamos a investir num ativo que está diversificado em termos de setores, certo? Não está diversificado em termos de ativos, mas está diversificado em termos de setores. E por isso é que eu acho que se deve investir em SP500 em vez de escolher ações isoladas, que pode correr muito bem, mas também pode correr muito mal, não é? Quando se começa, depois, obviamente, pode haver outra estratégia. Vamos ver o que é que eu fiz, que é mais fácil, não é? Eu comecei por ter uma estratégia com mais risco, em que só tinha SP500, depois optei por fazer o portfólio all weather do Ray Dalio, não é? Que é o gestor do maior fundo de investimento do planeta, não é? Tem uma história muito engraçada depois também para contar sobre o Ray Dalio. E pronto, eu achei que o Ray Dalio disse, este é o portfólio que toda a gente devia saber,
porque é o portfólio que tem menos drawdown e que tem maior upside tendo em conta o drawdown. Portanto, é o melhor. O índice Sharpe é incrível. Sim. O índice Sharpe é incrível. E então, pronto. Eu próprio fiz isso, não é? Imagina, se nós fizermos qualquer teste de perfil de risco... Mas queres explicar aqui um bocadinho como é que é o portfólio? É que eu vou explicar há pouco. É o que tem o SP500, agora não sei as quantidades de cor. E só tenho que mexer nele uma vez por ano. Que é para depois voltar a reequilibrar. Mas não tem grande upside, não é? Tem muito pouco risco. Portanto, e essa coisa. Okay. Mas tem bonds a 20 anos, bonds a 10, tem SP500, tem mais alguns mercados emergentes, tem commodities e tem ouro. Eu acho que isso tudo. É isso tudo. E tudo, umas percentagens. Há um livro do Tony Robbins que tem esse portfólio, mas se forem à net e puserem portfólio Ray Dalio All Weather, que é todo o terreno, que foi feito para historicamente aguentar todos os ciclos de mercado. Todos os ciclos de mercado. Portanto, podem ir lá ver. Tá bem? De certeza que encontram. Mas o que é que eu fiz? No início fiz uma coisa com mais risco, que era o que eu sabia também, mas diversificar, não é? No mau ou bom, e depois eu pensei, não, mas eu tenho aqui muito dinheiro, porque para mim era muito dinheiro na altura, tenho aqui muito dinheiro e eu quero uma coisa mais segura porque eu não estou para aguentar um drawdown de 20 ou 30% caso isso aconteça, e por isso montei o outro portfólio. Okay. É? E mantens essa carteira até os dias de hoje? Mantenho, para já sim, mantenho, é verdade. Mas não é onde eu tenho a maior parte. Mas eu gosto de diversificar estratégias e ir vendo, não é? E já que já lá tenho, dava muito trabalho. Imagina, depois vender os impostos que eu tenho que pagar, etc. Não é? E já portanto, custa um bocadinho. É isso. É mais por uma questão de eficiência, já que está assim. Se calhar se eu fizesse as contas, que havia outras estratégias que eu pudesse utilizar. Mas já que também estamos numa altura mais ou menos instável, é um portfólio que tem uma boa prestação até. Então. E outro tipo de ativos, Milton? Por exemplo, a negociação em CFDs, que são produtos alavancados, ou mesmo em criptomoedas, que no caso da XTB é através de CFD também, portanto é alavancado, mas que é um ativo muito volátil. Consideras que, para quem está a começar, achas que pode ser ativos interessantes para negociar? Achas que é um pouco perigoso, que devem reservar este tipo de instrumentos mais para a frente, quando têm mais experiência? Bom, podemos usar a frase do Musk, não é? Não devemos apostar. A gente pode gostar muito de criptomoedas, mas não devemos apostar a nossa quinta. Certo? Então, se eu tenho um sítio onde eu ganho o pão, esse é o sítio mais importante. E não devo apostar tudo o que está ali, não é? Do outro lado, isso não. Agora, acho que, isto é o que eu acho sinceramente, de uma forma, sei lá, se eu não passar os 5%, acho que sim. Acho que não ter 1% é estúpido. No sentido, acho que não ter 1% do portfólio em criptomoeda, a menos que seja por causa de taxas, etc., e se eu não vou muito pequenino, acho estúpido. Porquê? Porque da pouca informação que temos, não é? A probabilidade de dar daquele 1% render mais 1% num ano no total da carteira, no total da carteira é incrível. E o risco é de apenas 1%. Claro. Não é? E por isso eu acho estúpido não ter pelo menos 1%. Agora, até onde é que a pessoa vai? 5% para quem começa, acho que seria o máximo. Mas se forem muito loucos, sei lá, mais que 10% parece-me louco, completamente louco para quem está a começar. E tu, a nível pessoal, também investes em produtos alavancados ou não? Muito raramente, só quando faço hedge. Queres mesmo ir pelo hedge? A gente pode ir pelo hedge. Mas regra geral, quando faço hedge, sim. Imagina, há várias estratégias engraçadas. Eu posso falar aqui estratégias mais complexas. Nomeadamente em criptomoeda, eu faço bastante. Porque algumas corretoras pagam um X, não é, de staking. Pronto. E o que é que eu às vezes quero ir buscar o staking, que é compro a criptomoeda de um lado e short também uma criptomoeda do outro para ir buscar aquela rentabilidade dos 16%, seja o que for, ou 20%, às vezes 30%, algumas mais crazy. Portanto, sim, às vezes faço isso como estratégia mais. Mas uso mais alavancagem como estratégia de hedge, ou seja, para não estar a perder dinheiro. Agora convém fazer contas às taxas, etc. Mas sim, assim de uma forma bruta, é mais quando eu utilizo a alavancagem. Ou se eu achar que há uma trade que eu quero fazer, não é? E o risco está muito bem ponderado, às vezes acontece, mas mais para swing trading, algo do género. Ou seja, swing trading é uma trade que dura, sei lá, entre dias a semanas. Certo. E para quem faz day trading, achas que sim, claro, a possibilidade de cometer erros é muito mais elevada, não é? Não, eu não acho, eu tenho certeza absoluta. Há uma estatística, eu vou só buscar a estatística, se é para não estar a cometer nenhuma imprecisão, mas há um estudo sobre isso, não é? Que eu acho importantíssimo e por isso queria partilhar com vocês. Ora, que belo momento televisivo, não é? Há vários tipos de estratégias que eu posso escolher e agora só aqui para não estar... Qual a melhor estratégia de investimento? Ok. Então, temos aqui vários tipos de estratégia, começando de baixo para cima, não é? Temos o scalping, o day trading, o swing trading e depois o buy and hold, aquilo que se chama investimento, não é? A longo prazo.
Scalping, Da mais curta duração para a mais Exatamente. longa duração. scalping demora segundos a minutos, não é? Exatamente. A probabilidade da pessoa perder dinheiro, as pessoas que perdem dinheiro, não é? A porcentagem varia entre 85% a 98% dos investidores. Porcentagem assustadora. Certo? Isto, quando começamos, nós temos que saber isto. E imaginem, se calhar para aprenderem vão ter que perder muito dinheiro. E se calhar apostam isso como uma parte para a vossa formação. Tudo bem, e não tenho nada contra isso. Desde que a gente vá É um consciente. investimento, reservar aquele montante para aprender. Eu não tenho mal nenhum, vou aprender. E vou aprender a operar com este dinheiro. Não tenho problema nenhum quem escolhe essa via. Não é a via que eu escolho, ou que eu escolhi, mas compreendo perfeitamente. Day trading, não é? Em que a porcentagem anda à volta dos 75% que perdem dinheiro e que a trade dura horas a minutos. Não é? Exatamente. Swing trading. Day trading, tanto supõe que a pessoa abre e fecha a posição no mesmo dia. No mesmo dia. Isso mesmo. Swing trading é que dura dias a semanas, não é? Que foi o que nós falámos aqui. Exatamente. Entre 39% a 60% depende, perdem dinheiro. Portanto, mesmo assim, o grosso ainda perdem mais dinheiro do que são os que ganham. Okay. E buy and hold, em que é entre 0,1% a 25% perdem dinheiro. Que é o menor. Então, se calhar, quando eu estou a começar, se calhar eu colocar-me-ia, que foi o que eu fiz, não é? Numa posição mais fácil de eu ganhar dinheiro em vez de perder. Mas esses 25% do buy and hold, que é o máximo, não é? Segundo esse estudo, se calhar porque as pessoas não detiveram um investimento de tempo suficiente em carteira, ou porque simplesmente compraram ações de empresas más, empresas que faliram. Por não saber o que estavam a fazer. Claro. Quase, concordo plenamente com a tua análise. Deve ser algo do género. Já não do estudo em precisão, porque este foi dos primeiros posts que eu fiz. Porém, outro dado também super engraçado, que é, não existe no mundo alguém que tenha guardado as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, na proporção em que elas existem, não é? Durante 20 anos e tenha perdido dinheiro. Não existe um ser humano no mundo a quem isto tenha acontecido. E isso é um dado estatístico também interessante sobre o SP500. Olha, essa eu não sabia. Boa. E é um dado estatístico importante para nós sabermos. Independentemente dos ciclos, das escolhas um período de 20 anos. 20 anos. Não há ninguém no mundo que tenha guardado pelo menos 20 anos e tenha perdido dinheiro. E depois há aquela história muito engraçada, em termos de estratégia, para quem está a começar, acho que isto é engraçado. Existe um homem chamado Ronald Reed, não sei se sabes, que era como é que se diz? Não é contínuo, porque não se diz contínuo, mas técnico auxiliar de escola, será? Não faço ideia. Aquela pessoa que técnico nas escolas, que não é professor, mas estava a tomar conta dos miúdos, não é? É os auxiliares, sim. Os auxiliares, boa. Pronto, era um técnico auxiliar, alguma coisa do género. E o que é que acontece com o Ronald Reed? O Ronald Reed sempre teve essas profissões, assim com mínimo income, portanto profissões de baixo income, e ele conseguiu juntar durante a vida toda 8 milhões de dólares. Ninguém sabia que ele tinha aquilo. Primeiro eu não sabia, ninguém sabia. Não é? Com uma estratégia destas, buy and hold. Não é? Durante a vida toda. Ele escolheu algumas ações, regra geral blue chips, mas ele também comprou, por exemplo, os Lehman Brothers. Ele tinha o banco Lehman Brothers. No entanto, da crise do Supremo. não teve impacto nenhum, não é, no portfólio dele, porque ele teve anos e anos em investir. Portanto, não teve impacto nenhum. E se calhar podemos fazer uma coisa parecida, uma estratégia parecida, não é? Com o SP500, que já está devidamente diversificado. Não é? Não vai ser tão bom, se calhar, mas vai ser ótimo. E imaginem, é possível matematicamente uma pessoa com ordenado mínimo ser milionária? Se viver em Lisboa, se calhar não, porque gasta tudo em renda. Mas se viver noutro sítio é perfeitamente possível. Porque, e eu tenho isso, se eu em 2000 a 2020, investisse 10 mil euros de uma vez, ou investisse 40 euros todos os meses, eu ia ter mais dinheiro investindo 40 euros todos os meses. 40 euros. Não é? Porque às vezes as pessoas pensam, é preciso muito dinheiro para começar a investir. Não é. É preciso escolher a estratégia certa. Perceber quais é que são as estratégias que são possíveis e escolher a estratégia certa. Claro. E tens também os juros compostos, não é? Exatamente. Brilhante. O efeito de juros composto que ninguém sabe quando começa a investir. Essa é uma excelente estratégia. Por acaso não conhecia essa história. Como é que ele se chamava? Ronald... Eu tenho dificuldade em ter os elos, vai ser muito engraçado. Eu sou muito invadiante. Ronald, como o Ronald McDonald. Ronald Reed. Reed como... O Richard Reed, não, será o do Fantastic Four, será que é? Assim, não sei. R-E-A-D. Ok. Pronto, para quem quiser procurar, já sabe. Podem pesquisar. É uma história engraçada. Exatamente. Muito bem. E não é só uma história engraçada, é uma história que nós podemos aplicar, claro, não é? Com um ligeiro tweak, porque eu não sei investir, como estou a começar agora, por exemplo, a investir, não é? Com um ligeiro tweak, eu posso fazer isso com SP500, por exemplo, em que eu já compro as melhores empresas dos Estados Unidos, as 500 maiores, não é? Portanto, é uma forma de conseguir fazer isso. E mais, vocês podem chegar a uma coisa que se chama Investment Calculator no Google, não é? Pôr a rentabilidade média do SP500 e dizer, eu vou tirar X por mês. Quantos anos é que eu preciso para chegar a 1 milhão de euros? E aparece-vos lá a resposta. E se calhar vai ser uma coisa que vos motiva e que vão querer fazer aquilo todos os meses. Claro.
Agora algumas pessoas estão a dizer, mas eu não ganho o suficiente para... Dá para jogar depois com os montantes, olha, se eu puser um bocadinho mais 100 euros por mês. Sem dúvida, sem dúvida. Engraçado. E há pessoas que nos estão a ver e dizem assim, mas eu não ganho o suficiente para investir. Então se calhar não devíamos estar a ver esta talk, se calhar primeiro vamos ganhar mais. O Ricardo Matos diz muito isso, que é, eu não tenho dinheiro para investir em imobiliário. Exato, então, não é agora ainda a altura, vai arranjar maneira se calhar de ter um emprego melhor, seja o que for, e depois a seguir conseguir descontar uma fatia maior para conseguir usar esta estratégia de investimento ou outras estratégias de investimento qualquer. O que é melhor do que pegares os únicos 100 euros, tirares do subsídio de férias e torrares tudo em um dia porque não sabes o que é que estás a fazer. Exatamente. 5 estrelas. Mas agora, estou curioso, qual é a tua opinião sobre quem começa a investir? Quais é que achas que são os erros que as pessoas fazem mais? Eu tenho aqui uma opinião mais do lado da corretora, não é? Não, isso parece já tenho aqui incrível. Vários anos na XTB. Eu acho que, sobretudo, quem começa a investir é a falta de preparação. Apesar de nós termos imensos cursos, imensos e-books, achas que ninguém vê? imensos artigos. Não é ninguém. Não. Mas achas que a maior parte não vê? Acho que no início não. Só depois de perderem é que vão ver. Isso é mais caro, não é? Era um curso que era grátis e agora acabou de ser pago. Exatamente. Até podem ver se calhar ali 1 ou 2 vídeos, mas depois começam logo a investir. Portanto, não testam o tempo suficiente na conta de demonstração e passam logo para a real. E depois, uma vez na real, fazem muito overtrading. Isso acontece muito. Portanto, fazem às vezes... Porquê que achas que as pessoas fazem overtrading? Isso é muito interessante. Porquê que achas que as pessoas fazem overtrading? Qual é que achas que é a razão? Eu acho que é realmente a parte do controle emocional que falta às pessoas. Boa. Portanto, todas as pessoas que querem fazer day trading acabam por... Se calhar um day trader faz um trade por dia ou 2 trades por dia, ou às vezes até há dias onde o mercado não está a defeição e não faz, simplesmente fica quieto. E a maior parte das pessoas muitas vezes fazem 10, 15, 20 trades e andam ali a apanhar o ruído de mercado e não apanham os movimentos tendenciais, não é? Portanto, depois de perderem é que vão perder tempo a estudar e a aprender. Portanto, acho que um dos principais erros é esse. Portanto, é a pessoa não perder um tempo inicial a estudar, a aprender e a testar estratégias. Depois a outra é não ter uma estratégia. Portanto, negociam com base ou em valas japonesas, ou em suportes, ou em resistências, mas não tem uma estratégia consistente, não tem uma watchlist de ativos em que só olham para aqueles ativos, ou não tem um ativo só onde negociam, por exemplo... Havia um gajo que fazia dinheiro, só fazia trade de ações da Apple e fazia milhões. Portanto, às vezes não é preciso ser super sofisticado, não é? Não é preciso. Basta, às vezes, escolher um ativo em particular. Exatamente. Incrível. Não tem uma estratégia consistente, portanto, não tem um nível de stop loss, uma porcentagem que querem arriscar da carteira em cada trade, uma relação retorno-risco. Sem banca? Achas que há muita gente sem banca no sentido em que não tem... Imagina, é all-in sempre all-in. E achas que há muita gente assim? Não? Não? Okay, boa. Não. Sempre all-in não, a não ser que seja um cliente que tem realmente pouco dinheiro na conta e, portanto, está a investir em instrumentos alavancados, e tiver, portanto, 100 euros, 200 euros, aí é capaz de fazer all-in. Agora, um cliente que tenha valores mais elevados, 5 mil euros, 10 mil euros, é muito raro fazerem all-in. Portanto, podem abrir também, isso é outro erro que muitas vezes cometem, posições maiores do que aquelas que deveriam abrir para o tamanho da carteira. Ou muitas vezes terem vários trades abertos e o conjunto desses trades abertos ser um volume realmente bastante superior ao tamanho da carteira. E depois há outra coisa que é a alavancagem do instrumento e a alavancagem real que a nossa conta tem quando estamos a investir. Portanto, por exemplo, no mercado de Forex, a alavancagem é 1 para 30. Mas se eu abrir uma posição de 1000 euros de margem, portanto, 1000 euros vai-me estar a fazer um investimento de 30 mil. No entanto, se a minha conta for 10 mil, a alavancagem real da conta é de apenas 3 vezes. Apesar do instrumento ser alavancado 30 vezes, não é? Portanto, todos esses conceitos acho que são importantes e as pessoas não o têm no início. E, portanto, overtrading, falta de uma estratégia bem definida, quer em termos de ativos para negociar, de relação retorno-risco, de stop loss, take profit, do trigger de entrada no mercado. Tu gostas mais de jogar com uma stop loss fixa ou usar, por exemplo, o ATR, por exemplo? Não sei se conheces o ATR, se estás familiarizado ou não. Sim, conheço. Ok, boa. Conheço. Não, sempre fixo. Eu sempre fixo. O ATR, como eu estava a dizer, para quem não sabe, é um indicador de volatilidade e que permite colocar, pode-se usar para colocar o stop loss fora do range de volatilidade médio do ativo. Portanto, escolhemos o ATR de 14 e tivemos a negociar em gráficos horários, por exemplo, para quem faz day trading. O ATR representa a volatilidade média das últimas 14 horas desse ativo. Portanto, colocar o stop loss, por exemplo, 2 vezes, é o chamado coeficiente de segurança, não é? 2 vezes o valor do ATR
é uma boa estratégia. Ok, Mas ok. uso sempre fixo. Fixo, ok. Portanto, esse é outro erro. Portanto, não usar stop loss, Uhum. Uhum. que vem um bocado do facto de não ter estratégia, mas não usar stop loss é um erro muito comum. Muitas vezes colocam take profit, mas não colocam stop loss. Uhum. Devia ser ao contrário, não é? Portanto, É stop verdade. loss sempre e take verdade. profit é que podemos muitas vezes deixar correr o trade ou então colocar o take profit e sair no nível que definimos. Tu conheces e depois imaginem, eu acho que a gente é capaz de aprender uma estratégia. Eu vou dizer porquê. Não sei se conheces um livro que se chama Turtle Traders. Sim, conheço. O que é que eles fizeram? Eles pegaram em pessoas cabeleireiras, Completamente que tinham não. outras Exatamente. profissões que nada tinham a ver, jogador de blackjack. O jogo do blackjack tem muito a ver, por acaso. Mas pegaram assim nessas profissões todas e ensinaram e formaram um grupo de traders, que são os Turtle Traders, que há muitos deles ainda operam e têm resultados incríveis. Alguns deles os maiores traders que existem, Exatamente. que existiram desde sempre. Portanto, eu acho que sim, acho que se uma cabeleireira consegue... Qualquer pessoa consegue. É isso. É preciso é ser disciplinado, E querer, ter uma estratégia aprender. e querer. É isso mesmo. Querer É aprender. isso mesmo. Não, 5 estrelas. Eu penso que isso é essencial. Uhum. Milton, últimas notas que queres aqui deixar a quem nos está a ouvir, para quem está a começar neste mundo dos mercados financeiros? Muito bem. Tenho aqui algumas notas que eu gostava de deixar. A primeira é, acho que depois de ouvir esta conversa, e nós focámos muito nisso, é estratégia. Por isso que a gente está a ouvir. Se não tem estratégia ainda, essa é a primeira coisa que deve fazer, é ir arranjar uma estratégia que ela se identifique. E existem milhares de estratégias que funcionam, não há uma certa, existem milhares de estratégias que funcionam. E o que funciona para ti pode não funcionar para mim, ou vice-versa. Porque a minha capacidade emocional não é a mesma que a tua, por exemplo, não é? Eu não aguento o mesmo tipo de drawdown. Às emoções de cada um, ao perfil de risco, ao tempo que cada um tem diariamente ou semanalmente para negociar, para analisar os mercados. Portanto, depende de tudo isso. Há um livro chamado Unknown Market Wizards, que é os magos do mercado desconhecidos, que vocês podem ver. Mas esse não é do Jack Schwager? É de Market Wizards. É o último, mas é o último. Ok, é o último. E é unknown, ou seja, os desconhecidos. Não é? E tem lá... Que ele nos outros entrevista traders que são conhecidos. É? Que tem gajos com resultados incríveis e todos eles com uma estratégia completamente distinta umas das outras. E eu acho que é um livro obrigatório para quem quer fazer trading. Para quem quer fazer day trading ou swing trading, eu acho que é um livro completamente obrigatório. Unknown Market Wizards, fica aqui a nota. E se estás a ver isto e não tens uma estratégia, é agora. Estratégia. O começar a investir, que é grátis, da XTV. Exatamente. Começar a investir, eu penso que é uma ótima forma de começar realmente a aprender, porque tem lá todas as bases. Portanto, desde as definições de cada tipo de instrumentos, o que é que são ações, o que é que são ETFs, como é que funciona esse mercado, o que é que são os CFDs, as suas características. Já abordámos aqui numa outra talk também com o Gustavo a questão dos CFDs, o que é que são, a alavancagem, o short selling, e depois também todas as ferramentas disponíveis que existem para analisar. A nossa plataforma, felizmente, tem elas disponíveis, quer ferramentas de análise fundamental, quer de análise técnica. Portanto, os suportes, as resistências, os indicadores técnicos, tudo isso. Portanto, quem quiser, informação não falta. Muito bem, 5 estrelas. Obrigado pelo convite. Milton, obrigado por estares aqui connosco. Obrigado, eu. Esperemos ver-te numa próxima oportunidade. Da nossa parte é tudo. Voltamos então na próxima XTB Talk. Obrigado.